Gente, uma boa noite a todos. É um grande prazer tê-los aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um dia de vida. E hoje, como convidada, nós temos aqui uma grande amiga, Mari Carmen Ferreira. Seja muito bem-vinda, Mari Carmen. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Cristina. Gente, Mari Carmen, além de bióloga, ela é especialista em desenvolvimento sustentável de políticas públicas. Por sinal, é a sua grande paixão, né? E eu conheço a Mari Carmen há muitos anos, você também, né, Carlinhos? Muito. A gente nem sabe mais há quantos anos. Melhor não falar, né? Porque aí a gente começa a falar de idade. Falando em idade, hoje... Hoje a senhora Mari Carmen faz aniversário, né? Parabéns, Mari Carmen. Obrigada, Carlinhos. Que você possa estar aqui com a gente até lá por 100 anos, tá bom, Amém, né? amém. É uma alegria estar aqui com vocês comemorando meu aniversário. Viu? Olha, o prazer é nosso, né? Isso. Diretora, depois aqui da Hora da Prosa vai ter festa na casa da Mari Carmen, viu? Vai, na pandemia não tem não, sou bióloga. Não, da pandemia não tem não. Mas olha, Mari Carmen, que Deus te dê Amém. muita luz, né? Muita saúde, muita paz, muitas todos alegrias. Bem, voltando aqui na nossa prosa, eu queria, Mari Carmen, muito que você falasse para nós sobre associação e cooperativa. Nós temos algumas pessoas que nos acompanham na Hora da Prosa que já fizeram parte de associações, que já foram presidentes de associações. E eu e Carlinhos, outro dia conversando, nós achamos que é um assunto interessante para as pessoas que ainda fazem parte ou já fizeram, que possam voltar. Eu acho Isso. muito bacana a questão de associação e cooperativa. Eu acredito muito. Também. Então a gente queria que você falasse um pouco o que é associação, o que é cooperativa, qual que é a diferença de uma para a outra, como que elas funcionam atualmente. Então fica à vontade, a cozinha é nossa, fica à vontade. Boa noite a todos que nos assistem, é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Então, a associação são pessoas que se juntam em torno de objetivos comuns, né? A nossa sociedade é dividida em 3 setores. Nós temos o Estado, né? Que todo mundo conhece, né? Os governos federais, estaduais, municipais. Nós temos as empresas privadas, que é o segundo setor da nossa sociedade, e nós temos o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil. Nós aqui, enquanto cidadãos, que vivemos aqui, né? Você imagina um governo federal, ele não tem acesso a tudo, igual a gente tem aqui no dia a dia, ali no bairro Pedreira, por exemplo, aqui no conselho. Então a gente se une em torno de um objetivo comum e se monta uma associação. Pode ser qual objetivo? Geralmente são de assistência social, de educação, de saúde. Na área rural tem essa parte mais de agricultura familiar, a questão do campo, né? Dos agricultores e agricultoras. Então eles se unem em torno desse objetivo e ali esse grupo começa a colher frutos dessa associação. Eles fazem um estatuto, que é o que regem eles, né? do regimento, né? E a partir dali eles começam a construir coisas juntas. Vamos supor que uma associação rural, por exemplo. Se a gente for numa fábrica hoje comprar um adubo, a gente vai pagar um X. Mas se um grupo de pessoas forem comprar, né, você pode ter um preço muito mais acessível. Então, igual você falou, eu acredito muito nessa questão da união das pessoas para o bem comum. O Estado, que é o primeiro setor nosso, embora ele tenha vários mecanismos para poder gerar política pública para o cidadão, ele não consegue atingir todo mundo. Então, essas organizações civis, da sociedade civil, ela consegue, igual eu falei, está perto de nós. Uma associação de bairro, uma associação de produtor rural, uma associação de produtoras de artesão, entendeu? Então, assim, são entidades que ficam próximas e o poder público reconhece esse fator importante. Tanto é que a gente tem o que a gente chama dentro do orçamento
dinheiro para que eles possam também estar assessorando essas entidades de alguma forma. A cooperativa, ela existe uma controvérsia na questão dela de ser uma organização da sociedade civil também, porque ela não visa lucro, né? A empresa, o segundo setor, né, que são as empresas privadas, ela visa um lucro. A cooperativa não. Qual que é a diferença da associação e da cooperativa? Que as pessoas também se unem em torno de um objetivo, de vários objetivos, de um bem comum. A diferença é que a cooperativa, ela pode, os ganhos de uma cooperativa pode ser dividido entre seus cooperados. O ganho de uma associação, ela tem que ser 100% aplicável para que os objetivos dela aconteçam. A diferença também, por exemplo, uma cooperativa, ela pode emitir, por exemplo, uma nota fiscal, né, porque ela vai ter lá o registro junto à junta comercial. Então tem todo esse sentido também. Às vezes uma associação começa, vocês lembram daquele programa da compra direta? Sim. Que o pessoal vendia? Então a associação começou e aí perceberam que a associação, pelo Código Civil Brasileiro, ela não tinha esse poder de gerar nota fiscal com certa constância, e a cooperativa já tem. E eu tive experiência em alguns municípios que várias associações foram crescendo e se tornaram cooperativas, mas não perderam o que é fundamental na questão do associativismo e cooperativismo, que é o bem comum. Se eu ganho, você não pode falar de lucro, né? Você não é uma empresa. Se eu ganho, todo mundo vai ganhar. Então isso que é o mais bonito. É por isso que presidente, tesoureiro, secretário não é remunerado, né? A gente fala assim, trabalha muito, mas não é remunerado. É um trabalho voluntário, é um trabalho voluntário pelo bem comum. Mari Carmen, a cooperativa, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, por favor. Fica à vontade. Eu vejo, por exemplo, uma cidade como Antônio Carlos, eu acho que seria muito bacana uma cooperativa das pessoas que mexem com reciclagem, né? Eu acho que ajudaria muito a cidade. Ou eu estou enganada? Não, o caminho é esse. Para a questão da reciclagem, a gente não começa por aí, porque a gente já tem como um produto de venda no final, né? A gente já tem essa questão mais comercial. Então ela já vai no suporte mais, vamos dizer assim, ela se incorpora mais numa cooperativa. E aí é importante porque como a cooperativa ela não é uma empresa, né? São cooperados ali. Você ganha R$100 no final do mês, você divide 80 entre os cooperados e 20 vai para a entidade, vai para a cooperativa. Seria um capital de giro? Isso, um capital de giro, isso mesmo. Por quê? Precisa de um galpão, precisa de instrumentação, né? E essas cooperativas, hoje em dia, a gente tem assim, um pouco de conhecimento que elas conseguem captar recursos de uma forma muito mais rápida, Carlinhos. Por quê? Porque o que a gente está agora falando como bióloga, né? O que hoje a gente tem como um dos principais assuntos, tirando, vamos dizer, a questão da pandemia? Essa questão ambiental, né? Do lixo, de como a gente vai fazer, da reciclagem, do reuso, da reutilização. Então, esse tipo de cooperativa tem um apelo maior. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, uma cooperativa do sul de Minas que capta dinheiro até de entidade fora do Brasil, da Europa. Porque tem essa questão, esse cuidado do meio ambiente, esse cuidado com o outro. E é interessante que todo mundo que trabalha ali vai ganhar, né? Não vai lucrar, porque quem lucra é a empresa, ele vai ganhar. E aí, se eu ganho, todo mundo vai ganhar e ainda vai fazer um serviço de interesse público, né? Geral. A gente falando da questão de reciclagem, antigamente, né, as pessoas não se preocupavam com isso, né? E como acabou detonando muito o meio ambiente, né? A falta de preocupação. Hoje as pessoas são mais centradas, né? E mais focadas nessa questão ambiental. Eu acho isso muito, estão ficando mais conscientes, né? Graças a Deus. Nós, né, Carlinhos? Nós mesmos. Eu falo quando criança, e olha que tem muito tempo que eu fui criança, tem muitos anos. A gente não tinha essa consciência ambiental.
né? E surgiu de pouco tempo para cá. E eu acho muito bacana porque, assim, as crianças hoje já têm essa consciência, né? As escolas estão passando, né? E isso tende a melhorar cada vez mais a questão ambiental mesmo. Você anda pela cidade, por exemplo, não só em Antônio Carlos, mas várias cidades, você vê como as cidades hoje são limpinhas, né? As pessoas já não jogam as coisas na rua. Isso é conscientização. Verdade. Né? Agora, a associação, vamos voltar para as associações, Maria Carmen. Eu me lembro que em 1994, mais ou menos, 1993, 94, eu com algumas pessoas, nós criamos uma associação comunitária na localidade do Barro Branco, zona rural. E naquela época nós conseguimos para o Barro Branco, através de uma associação, luz, sem intermédio do poder público. Hoje ainda acontece dessa forma ou não? Porque naquela época não precisava ter a gente não precisava passar pelo poder público. A própria associação era direto a um gabinete de um deputado e essa verba vinha direto para a associação para ser empregada em alguma coisa da comunidade. Ainda funciona dessa forma ou não? Ainda funciona no sentido do Estado de Minas Gerais. Os deputados estaduais podem alocar verba direto, firmar parceria direto com a associação. Isso se a associação estiver apta para firmar esse convênio com o Estado. E aí o Estado entra em alguns pré-requisitos, alguns documentos que a associação precisa ter, né? E tal. Isso acontece. Agora, os federais, falando mais da questão de emendas parlamentares, que depois eu vou falar a questão do projeto em si, né? Da questão propositiva de projeto da entidade. Os federais já não têm essa prerrogativa, porque, na verdade, eles começam a emenda deles sem começar com R$100 mil, é o mínimo. Então, às vezes, precisa essa questão de interlocução com o executivo, a prefeitura do município, né? Para que depois faça um termo de parceria junto com a entidade para tá repassando. Mas agora, com essa questão do marco regulatório das organizações civis, o que acontece? Se estabeleceu alguns termos de parceria que facilita isso. E sobre a questão também, uma associação, ela não só capta recurso público, né? Ela pode captar recurso de entidade privada. Ah, é? Não empresas, existe um título que a associação tem, chama OCIP. São Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É uma lei até da época do Fernando Henrique, que foi sancionada em 99. E essa entidade adquire esse selo, esse título de organização de interesse público, e ela passa a ter esse poder de firmar de propor projetos, de firmar, de captar recurso de empresas, e depois vai ter isenção de impostos para essas empresas que investem nessas organizações de interesse público. E existe percentual, Maria Carmen, das empresas que elas podem... A legislação, eu não sei como é que está agora, mas era 2%. 2%. As OCIPs, elas são, igual eu falei, você pede esse título lá em Brasília, no Ministério da Justiça, né? Você precisa mais de 3 anos da associação existindo, né? Precisa de um mínimo de 3 anos. Mas você monta um processozinho, pedindo a documentação, e você ganha esse título. E aí facilita em certas áreas, né? Isso é muito importante, esse título de interesse público. Porque quando você tem um título de interesse público, você vai firmar convênio tanto com o privado quanto com o público. Então, por isso que é importante as associações, hoje em dia, e cooperativas, trabalharem essa questão de sempre estar olhando a questão estatutária para readequar a legislação que está acontecendo, porque muita coisa vai mudando. Sempre buscar estar em dia com a associação não tem fins lucrativos, ela não tem lucro, ela não vai gerar dinheiro, mas ela precisa de um CNPJ ativo na Receita Federal.
né? Ela tem todo um trâmite ali para que ela, após surgir esses momentos de captação de recurso, ela pode estar apta a captar, né? A questão de projetos, ela pode fazer, por exemplo, a Fundação Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é um banco público, ele tem uma fundação. Fundação também é uma organização social sem fins lucrativos, diferente do banco. A fundação do Banco do Brasil, não sei se Carlinhos lembra, cortei, né? Desculpa. Não, pode... Mas uma das primeiras vezes que eu acho que a locomotiva, a Maria Fumaça e Antônio Carlos foi restaurada, né, Carlinhos? Foi pela fundação. Eu tenho quase certeza. Aquele abrigo dela também. Né? Foi pela fundação do Banco do Brasil. E aí a Fundação Banco do Brasil é um exemplo de uma entidade. Ela lança os que a gente chama de editais. Então tem muito projeto acontecendo só para a entidade concorrer. E às vezes é aquilo que você estava falando, às vezes o executivo não tem acesso a certos tipos de política pública e uma associação bem organizada, bem estruturada, com esses títulos bem trabalhados, pode captar recurso e trazer benefício. E por isso que a gente tem esse público. E acaba ajudando essas associações, do meu ponto de vista. Se uma cidade tem várias associações organizadas, penso eu que eles vão ajudar muito, muito a parte governamental. Né? Porque quantas coisas se pode fazer, voltando lá no Barro Branco. Naquela época, nossa associação colocou luz para todos que moravam naquela comunidade. Menos um problema para quem na época estava governando. Né? Então, assim, eu penso que as associações, vocês aí que estão nos ouvindo, gente, é muito interessante para o município, ajuda muito o município, tanto as associações quanto as cooperativas. Com relação aos projetos, Maria Carmen, tem que ter alguém para fazer esses projetos, né? Ou a própria associação. Como é que isso funciona? A estrutura de um projeto, Cristina, ela é bem, vamos dizer assim, é bem uma receita de bolo, né? Você tem lá o histórico, você tem o plano de ação, você tem como é que você vai executar, você tem o cronograma. Isso é mais ou menos um bolo. Agora, assim, seria importante também que os municípios, que as pessoas se interessassem em se especializar nessa questão da ferramenta projeto, né? Porque tudo que você vai mostrar, por exemplo, eu vou conversar com um vereador, né? É importante, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas querem muita coisa, mas a gente nem sabe o que quer. Então, como se apresenta o que você quer é muito importante. Vou pedir uma emenda parlamentar, mas como é que essa emenda vai chegar? Por que que isso vai fazer tanta diferença dentro da minha associação? É isso que o projeto te dá a resposta, né? Você falou de receita de bolo, mas eu sou uma que se pegar a receita do bolo, o bolo não sai, Carlinhos. Né? Porque não é tão simples assim. A receita do bolo você tem que saber executar, né? Tem que saber. E assim, em cada entidade, o poder público às vezes exige uma coisa a mais, uma coisa a menos, vai modificando também. Ô Maricá, quer dizer que então uma associação, ela tem que ter uma diretoria, ela tem que ter um grupo de pessoas responsáveis, por exemplo, contador, presidente, secretário, ou ela pode ser assim? Isso, dentro da associação, vamos dizer assim, a lei maior é o estatuto, né? E dentro do estatuto você prevê o objetivo da entidade e como ela vai funcionar. E aí você vai ter um presidente, você pode optar para ter um vice-presidente ou não, um tesoureiro, um secretário. Esses títulos que eu estou falando é obrigatório ter dentro do Código Civil, né? Então, assim,
prestação de contas, tem que ter. Precisa anualmente prestar conta para a Receita Federal. São coisas simples de fazer, porque geralmente a associação ela não tem um capital grande girando ali, Parece né? que até RAIS, né? RAIS. Mesmo Ela negativo. precisa dessas pessoas à frente para estar tomando essas questões meio que burocráticas, assim, mas são bem simples de... Mas o ideal seria ter um contador, né? Ideal. Porque eu já vi, Carlinhos, várias vezes, algumas associações chegarem num ponto, elas começam a embolar. Eu falo embolar porque, às vezes, quem está à frente da associação, por falta de conhecimento, às vezes, não sabe que tem que fazer algumas declarações e quando acorda, já passou um ano, dois, e aí fica difícil voltar essa associação para ativa. Eu penso que às vezes é até melhor dar baixa e começar outra, dependendo da situação, não é? Então, aí depende, cada caso é um caso, né? A gente não, se for possível que a gente reestruturar uma associação é melhor, no sentido da legislação é melhor. Por quê? A gente não está falando para você ter o título de OCIP, você precisa no mínimo 3 anos, né? Então, uma entidade, o CNPJ está desativado, e aí você faz de novo toda aquela questão de Assembleia Geral, que é o que define, questão de revisão estatutária, e ativa o CNPJ novamente. Mas quando você falou da OCIP, você falou de 3 anos, eu imaginei errado, eu imaginei que seriam 3 anos com a associação assim, 100% funcionando. Então, se a associação começou há 10 anos atrás e ali ela parou, hoje contaria já para a OCIP colocar essa associação para funcionar? Já conseguiria? Já consegue, ela é reativada e você conta a partir da primeira assembleia, né? Olha, interessante. Porque a partir do momento que você vai utilizar o mesmo CNPJ, a data da abertura dele vai se manter, né? Vai mudar se você fazer uma nova associação, né? Então, o que eu falei há alguns minutos atrás é uma grande bobagem, né? Se puder resgatar, até mesmo pelo histórico de uma entidade. Por exemplo, se uma associação, você deu exemplo aí, vamos terminar uma associação. Se ela tiver, por exemplo, uma sede, a associação não pode vender essa sede. A associação tem que passar essa sede para uma outra associação que tenha mais ou menos um objetivo igual ou parecido com o dela. Por isso que ela não tem um fim, né, sem fins lucrativos. Então, todo o bem que ela adquiriu naqueles anos que eles ficaram ali, tem que ser passado, né, e ser lei para uma sociedade afim, uma sociedade que compartilha os mesmos objetivos. Então, isso é importante a gente falar também. Não é simplesmente acabar e achar que vai continuar com a sede, vai continuar com aquelas coisas que a associação antiga tinha. Não, dissolveu, esses bens têm que ir para uma outra entidade. Aí, dependendo do caso, às vezes até, né, a gente repensa. O importante é que não pode deixar o povo desorganizar e perder aquele vigor, aquela expectativa, né? Maricarmen, e assim, uma associação existe no âmbito urbano e rural? Por exemplo, uma associação que é feita lá no Barro Branco, ela tem a mesma documentação, o mesmo projeto de uma associação aqui do bairro, por exemplo? É igual, né? A legislação é igual para as duas, mas é importante cada localidade ter a sua associação no sentido de que ela consegue adquirir a cara da comunidade. Porque às vezes a necessidade da luz do Barro Branco não é a mesma da Parada. Então muda um pouquinho o objetivo ali de assistência social, dessas questões. Então, assim, ela adquire dentro da comunidade, vamos pegar uma associação de quilombola, que é bem específica, né? Então, ela vai, dentro dos objetivos dela, ela vai trabalhar dentro daquele quilombo ali, vai servir aquelas pessoas. Então, é importante, Carlinhos, que você disse, no sentido que a rural, ela vai ter essa questão a cara mesmo deles, da comunidade, dos anseios deles, que é isso que os objetivos e a associação busca. E aí o apelo é maior. Vamos supor que tem uma associação de bairro, você vê um bairro com luz, você vê um bairro com asfalto, você vê um bairro...
E aí está concorrendo, essa associação de bairro está concorrendo com um projeto com associação rural, que é a estrada de chão, que é o pessoal mais sofrido. Então essa associação tem às vezes um apelo maior para conseguir certo tipo de recurso, porque precisa mais, né? Tem um apelo maior nesse sentido também. E tem associações rurais, em casos mesmo já aconteceu isso, de conseguir, por exemplo, implementos, né? Que são pessoas que mexem com lavoura. Isso. E aqui no Capão mesmo tem uma associação, por sinal, muito bem organizada. Muito bem organizada, há muitos anos. Há muitos anos. Eles já conseguiram algumas vezes implementos, né? Que acredito eu que tem ajudado muito os produtores. Ô Maricarmen, a gente está falando um pouco até de teoria, agora vamos para a prática. Quer dizer que toda pessoa que está nos ouvindo agora, que pensa em reunir um grupo de pessoas, já pode começar uma associação? Pode. Se você tiver o mínimo para compor a sua diretoria, você pode, né? O que é interessante, Carmen, colocar essa questão da prática, porque a gente tem os desafios também, não são só flores, né? Uma entidade, ela representa um grupo de pessoas que estão junto ali, e é esse desafio de ter um presidente, aí precisa, às vezes, ela pode prever dentro do estatuto uma contribuiçãozinha mensal para manter um contador, para manter uma pessoa ali, tá sempre auxiliando eles, né? Então tem esses desafios também, que as pessoas, igual você falou, às vezes foi presidente, às vezes o nome, tem esses desafios, tem alguns atritos, mas no final, se a gente for colocar, né, eu sempre coloco tudo em balança, se a gente for colocar os prós e o contra, eu acho que quando o povo se organiza, o ganho sempre é muito maior, sempre social, é muito maior, sempre é. Por quê? Vamos nos colocar aqui, nós 3 cidadãos, né, que a gente é ativo politicamente, então a gente vai reivindicar os nossos direitos, não é isso? Eu chego agora na prefeitura de Barbacena para pedir alguma coisa, conversar lá com o nosso prefeito Carlos Du. Se eu chegar, Maricarmen, cidadão, é uma coisa. Agora, se eu chegar com uma associação, com uma representação, com um grupo de pessoas, o peso é muito diferente. O peso é muito maior. Muito maior. Maricarmen, quer dizer que então, no âmbito urbano e no âmbito rural, se uma pessoa começa uma associação, ela já pode procurar um vereador que é mais daquela região, pode procurar o prefeito, pode procurar o vice, pode, nesse caso também, já ter isso é uma forma de buscar recurso, ajuda? A associação, ela entra naquela questão de ela não confessa partido, religião, não faz discriminação de cor, raça, essa questão toda. Só que é importante, a gente fala que a gente precisa de ter parcerias, né? A entidade, ela não pode caminhar sozinha. Se ela é de interesse público, uma das coisas que o município que eu vejo contribui muito, por exemplo, a associação tem um fim social. Então, vai precisar, né, do registro do Conselho Municipal de Assistência Social. É o primeiro registro que ela precisa. Então, ela precisa do município. E com esse reconhecimento do município, que ela exerce realmente uma função de assistência social, ela já vai abrir umas outras portas maiores para ela fora do município. E tem que ter a lei também de utilidade pública. Utilidade pública municipal. Que aí, cara, tem que passar pelo legislativo. Pela Câmara. É um vereador que apresenta, né? Um vereador que apresenta. E no Estado é um deputado que apresenta, né? E cada utilidade pública, cada título que a associação possa vir ter, ela traz um benefício para a entidade. Dentro do município de Antônio Carlos, tem lá a legislação que fala o que é uma utilidade pública, uma associação de utilidade pública dentro do município de Antônio Carlos tem. O que ela tem de ganho? Maricarmen, uma curiosidade. Então, vamos supor, eu abri uma associação. Eu, Carlinhos, você, e a diretora. A diretora, vamos pôr ela nesse meio. Nós 4 começamos uma associação. Aí fizemos a inscrição no conselho. Não, fizemos a Assembleia Geral, aprovamos a diretoria, o estatuto, e aí vamos para
Aí, Receita Federal. não, aí depois disso tudo, Vai no Conselho Municipal. no Conselho Municipal, antes da lei de utilidade pública, ou a lei tem que ser antes? Não, essa inscrição no Conselho Independe. é porque o Conselho vai analisar se você está exercendo mesmo a sua função de assistência social, de utilidade ali dentro do município. Então, igual eu falei, esse registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ele é importante porque vai te abrir portas aqui no município. Para você conseguir, dentro do estado de Minas, você vai precisar desse registro aqui. Então, é a primeira coisa que eu sempre falo para as entidades. Agora, por exemplo, aí aqui nós estamos ok, né? Nós podemos conseguir a lei de utilidade pública do estado também? Pode sim. A do estado, com esses outros títulos federais, às vezes não precisa, às vezes eles estão exigindo tanto esse negócio para firmar, por exemplo, com o marco regulatório, para firmar parceria, muita utilidade pública eu gosto de exigir antigamente. Tanto é que a utilidade pública federal nem tem mais. Eles, não é que substituíram, mas se uma entidade chega lá como OCIP, ela já é de interesse público, ela já é de utilidade pública, então já tem esse caráter que é denominado. Então, assim, mas é importante, por exemplo, no estado de Minas, pelo menos a legislação até onde eu sabia, se a associação, por exemplo, adquire um carro, né, possa vir adquirir um carro, para servir os objetivos da associação. Minha associação é de educação, então, na minha comunidade, tudo que for relacionado à educação, eu preciso estar ali exercendo gratuitamente esse serviço. Então, o carro vai ser para eu fazer que os objetivos da associação aconteçam. Te cortar mais uma vez. Eu tenho um mau hábito de cortar as pessoas, né, Não, mas vai gerando dúvida. Mari Carmen, você está falando de um carro. Uma associação, porque, por exemplo, nós compramos um carro. O carro não anda com água. O carro precisa de combustível. Manutenção. Precisa de manutenção. A associação, ela pode ter associados. Pessoas que contribuem com a associação mensalmente, que fazem parte Pode, dela? prevendo no estatuto, a contribuição mensal é totalmente legal, prevendo dentro do estatuto. Geralmente é o que os sindicatos fazem, né? Agora deixou de ser obrigatório, mas assim, 1% do salário, 0,5%, para você ter essa questão toda de você gestar isso aí. Dentro do específico de um carro, de um projeto, por exemplo, a entidade, ela já vai ter que, quando você coloca um projeto, você já vai ter que demonstrar que você tem, por exemplo, um caixa para pagar um seguro do carro. Pelo menos que seria diferente na cooperativa, né? Seria os 20%, olha como é interessante, né? Aí a cooperativa, como já tem essa questão do ganho, da distribuição entre os cooperados, né? Acionista mesmo, aí já tem essa questão mais... Pensou em fim comercial? Não, eu quero vender. Nós estamos aqui como artesã, então eu quero... Pensou mais no fim comercial, vai para a cooperativa. Porque a associação, ela é maravilhosa, assim, mas tudo que você tem de ganho, de projetos, você tem que fazer com que a finalidade dos objetivos que está no estatuto aconteça. E aí, se só vai adquirir, por exemplo, o título lá dentro da assistência social do município, se você provar que você está exercendo aqueles objetivos que estão ali dentro. Né? Senão você não consegue esses títulos assim. Ela ajuda muito, muito mesmo. E se a gente analisar, eu estou gostando muito dessa prosa, porque acredito eu que não só eu, como Carlinhos, mas as pessoas que estão nos assistindo, né, muita coisa está ficando clara hoje, depois da prosa com você, porque devem ter pessoas que já cometeram, né, muitos erros de pegar uma associação, mas sendo que o objetivo é uma cooperativa. Eu mesmo já vi pessoas que começam com a associação, ela não consegue ir para frente. Aí conversando aqui, eu estou pensando que
porque começaram errado. Tinha que ser cooperativa, não tinha que ser associação. Né? Então, gente, vocês que estão aí, ó, participando conosco e que já participaram de associações, olha que bacana a diferença da associação para a cooperativa. De repente, algumas associações não foram para frente, porque no fundo, elas teriam que ter sido uma cooperativa. Né? E a cooperativa, ela também consegue verbas fora. Sim, né? Foi o que você sim. disse no início. A associação, você falou que a cooperativa, ela pode conseguir verba no setor privado. A associação também, No através de setor privado. projetos. Então, tanto uma quanto a outra. Tanto uma quanto a outra. Nós temos entidades, associações, porque o que às vezes acontece em municípios maiores? A gente tem uma OCIP, uma organização social de interesse público, e tem várias associações do município associada a essa que é, vamos dizer, o guarda-chuva, né? Ela é a grandona que está assessorando todas essas aqui embaixo, que é uma coisa interessante também. Mas essa questão da reciclagem, como é uma coisa que está se começando aqui, em Antônio Carlos, esse pensamento seu, ela já começa, se a gente for começar ela como uma associação, a gente está começando pensando um pouco fora do objetivo. Errado. Porque a cooperativa, a gente vai saber que as pessoas vão reciclar, vão precisar de um galpão, vão precisar de uma aparelhagem para reciclar, vão ser de interesse público? Vão ter ganho para a sociedade? Muito. Né? Vai ter lucro? Não, porque não é empresa. Mas vai ter essa questão de emitir uma nota fiscal, vai ter seu registro na junta comercial, vai ser mais incorporada para poder fazer certo tipo de coisa, vai poder se filiar a cooperativas maiores de Minas Gerais, porque tem a cooperativa mineira de reciclagem, né, Carlinhos? E tem a cooperativa federal de reciclagem, então ela vai criando corpo, vai se filiando às outras nesses guarda-chuvas e vai tendo mais benefício. Porque a cooperativa, ela precisa de um contador. E aí uma dica para os contadores, a gente na nossa região tem uma grande dificuldade de achar contador que seja especialista em cooperativa. Não é difícil a gente achar, porque eu já trabalhei em alguns grupos que criaram cooperativa, que trabalham cooperativa até na parte orgânica e agroecológica. A gente teve essa dificuldade de achar um contador que nos ajudasse para montar o processo para a junta comercial, para que essa cooperativa pudesse começar a funcionar devido a essa questão. Então a gente precisa também de contador especialista nessa questão de cooperativismo, associativismo, de união mesmo. Porque quando a gente pensa em um contador, pensa no número, né, Carlinhos? Aquela coisa fria, longe. Mas a gente precisa estar atento a isso também, porque está crescendo muito, Cristina e Carlinhos. O pós-pandemia, a gente tem muita fé que isso vai passar, né? Com certeza. O vírus vai ficar aí, como a gente tem outros vírus, mas a pandemia, né, vai acabar. A gente precisa organizar bastante. O poder público não vai dar conta sozinho de tudo que essa pandemia, dessa questão está gerando, né? Ô Mari Carmen, e a gente conversando, eu sou muito sonhadora. Né? Sempre fui e vou morrer sonhadora, né, Carlinhos? Quando você estava falando da UCIP, né, que é o guarda-chuva, você imagina um município como o nosso, a gente tendo vou falar uma associação mãe, Isso. vou falar uma associação mãe, com vários filhos, né, com vários galhos. Foi bonito, hein? A mãe com os filhos. Então, assim, eu penso que ajudaria muito o poder público, né? Porque você imagina se cada localidade rural, cada bairro, cada distrito tivesse uma associação ou uma cooperativa bem montada, que trabalhasse bacana, como não diminuiria os problemas do município, ajudaria muito. Porque com o CIP, ela é Organização Social de Interesse Público, com esse título, o que essa associação maior pode fazer? Ela pode captar empresas que vai ter desconto no imposto depois, para poder colocar recurso aqui.
Então ela pode ter, por exemplo, uma sede, uma secretária, um contador já contratado. Então ela vai exercer esse papel meio de assessoramento. E aí, como ela vai ser a mãe de todas, então ela vai englobar o objetivo da zona rural, ela vai englobar o objetivo da zona urbana, ela vai englobar o objetivo da educação, da saúde, ela vai ser bem ampla. Porque, por exemplo, tem um projeto na área de agricultura familiar. Eu não vou fazer um projeto que não seja uma agricultura urbana ou periurbana para aqui, para a cidade. Eu vou pegar o pessoal da associação lá da zona rural e vamos fazer esse projeto aqui na mãe. E aí isso funciona muito bem. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica desestimulado, não acredita na associação, porque fica muito sobrecarregado o grupo da diretoria, né, Carlinhos? E aí tem que esquentar a cabeça com papel, acha tudo muito difícil, não tem um assessoramento, o poder público às vezes não contribui muito naquele momento. Então as pessoas vão ficando desanimadas, mas não pode desanimar, porque a gente vê muito frutos, igual eu falei. A gente está esperando para o ano que vem que essas associações se fortaleçam, crie esse corpo, esses títulos, para que a gente possa estar trabalhando. E a gente tem, depois do marco regulatório, formar como se forma parceria com o poder público, né? Então, todos os tipos de parcerias, todo tipo de convênio que você for assinar com o poder público, essas entidades têm que estar adequadas ao marco regulatório, porque senão ela não consegue firmar parceria com o poder público, né? Porque você tem termo de parceria, que é o poder público, vamos pensar numa emenda parlamentar, o cara te dá um dinheiro para você investir na assistência social, o projeto dele dentro do ministério lá, então o poder público está oferecendo para a entidade um projeto. Então, está demandando o poder público para a entidade para exercer um projeto. A gente tem o termo de fomento, ou seja, a entidade vai fomentar o poder público. É aquilo que a gente estava falando. Vamos supor que a gente faz uma reunião e propõe um tipo de projeto para Antônio Carlos. A própria entidade propõe para o coisa. Ele vê que é importante e vai poder executar. Que é o fomento, você fomenta o Estado para que ele invista na sua entidade, né, sem fins lucrativos. E a gente tem o termo de colaboração, que é aquilo que não envolve dinheiro. Vamos dar um exemplo, a gente teve muita cooperação sempre. A gente tem uma associação e o Estado cede alguém para estar trabalhando. A gente teve o caso da Fundação, né, Carlinhos? Mariana. Então tem todos esses tipos de parcerias. Então, a entidade sabendo disso, aquilo que você falou, o conhecimento, a informação, né? Acho que a pessoa sai na frente quando tem isso, né? E quando tem uma boa assessoria para poder estar incentivando, buscando recurso, vendo que é possível. Você citou do Capão, você vê que ela é um exemplo aqui para todos nós, há muitos anos, que exemplo, né? Mas, além do conhecimento, eu penso que as pessoas precisam ter perseverança, né? Se não tiver perseverança, não caminha, né? Tudo que você faz não vai adiante. Você tem que perseverar. E eu vejo, às vezes, quando você fala falta de entusiasmo, não é falta de entusiasmo, é falta de perseverança, né? Bem, o papo tá ótimo, a prosa tá uma maravilha, né, diretora? Mas o horário passou rápido hoje. Gente, deixa eu mais uma vez eu pedir perdão aqui, foi um erro nosso aqui. Não precisa mexer no celular não, né, nem no notebook, nem no computador. O negócio não funcionou aqui no começo não, o som não saiu, mas dá pra gente dar uma ajeitada. E eu quero aproveitar também, Cristina, que a Mari Carmen, ela já faz parte do nosso grupo aqui há muito tempo, né? Aliás, ela é puro sangue, né? Só desse grupo. E parabenizá-la pelo aniversário. Obrigada. Tá mocinha. Aliás, Mari Carmen, antes de terminar, você começou muito mocinha, né? Nesses movimentos, associações. Muito, né? Universitária. Eu Ela estudei em é colégio jovem. militar, eu estudei em colégio militar, mas desde muito cedo eu sempre, esse lado social sempre foi o mais importante, assim. É bom a gente estar junto, né? A gente sempre fala, você pega um graveto, você vai quebrar, agora junta um monte para ver se você quebra. Não quero.
E nesses movimentos, quando você começou mocinha, você era um pouquinho entusiasmada. Você já apanhou da polícia? A polícia já te deu assim umas... Já, assim, já participei de algumas manifestações, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho porque a gente está reivindicando o bem comum, né? Então, as coisas, assim... Doeu? Doeu, mas foi passageiro, né? A causa é mais importante. Exato. Maricarmen, parabéns para você, tá? Continua bonito assim e nos ajude aí que daqui uns dias tem mais Sim, eleição e a gente vai... E nós estamos atrás da Maricarmen de novo. Ô, gente, antes de terminar, eu gostaria de dizer a vocês que daqui a alguns dias nós teremos em Antônio Carlos uma drogaria nova, vai abrir aqui em Antônio Carlos, que é a Drogaria Bem Popular Brasil, onde nós teremos desconto de até 95%. Eu acho isso bacana, porque é bom para o povo, né? Sim. Mais opções de compra. Quero também pedir a cada um de vocês que nos acompanham, vai lá no YouTube, dá um like lá no nosso canal Hora da Prosa com Cristina Carvalho. A diretora hoje me deu uma notícia boa, falou que nós estamos só crescendo, né? Isso é ótimo. Então, gente, vai lá, pede os amigos, nós vamos soltar no Facebook, daqui a alguns dias, um link, é assim mesmo? Um link para que facilite para você poder curtir lá no YouTube. E se inscrever no canal também. Sim, né? que é o mais importante, né, Carlinhos? E daqui a alguns dias também, nós vamos estar fazendo alguns sorteios na Hora da Prosa. Nós vamos começar com as camisetas da Hora da Prosa, né? Já estão sendo confeccionadas e nós vamos fazer, né, distribuir como brinde. E vamos também, o Carlinhos conseguiu um patrocínio, só que a nossa vida está tão confusa, o tempo está passando tão rápido, dos cartões postais, né, Carlinhos? Que também nós vamos ter aqui. Bem, Maricarmen, você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria, assim, primeiro de agradecer, né, de estar aqui, a gratidão, né, no dia do meu aniversário, foi um grande prazer e dizer para as pessoas que estão assistindo, para vocês também, né, que é importante isso, os desafios são grandes, mas com a organização popular, a organização das pessoas, a gente somando, a gente faz diferença. A minha mãe sempre dizia que associativismo está ligado a ser cristão, né? Então, assim, igual você falou, quando você vê o desafio, então você tem aquela coisa, aquela boa vontade de fazer a diferença, eu acho que é muito importante, né? Então, quem faz parte da associação, continua firme, se precisar de alguma ajuda, a gente está à disposição também no que precisar, tá? Um abraço a todos e todas, foi muito bom estar aqui na Prosa com vocês. Bem, gente, foi um grande prazer, Maricarmen, recebê-la. A Maricarmen é mais Antônio Carlense do que Barbacenense, né? Para quem a conhece, tanto é que ela tem muitos amigos e amigas em Antônio Carlos. Então é sempre um prazer recebê-la. E a vocês que nos acompanharam nessa noite, tenham uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser e Ele quer, para mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Fiquem com Deus.